Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? Aqui é o André Carvalho, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar aqui sobre planejamento tributário, tá, pessoal? A gente está chegando aí no final do ano, né? Faltam aí pouco mais de 3 meses, mais ou menos, para a gente chegar aí em 2024. E esse é o momento ideal para você fazer um planejamento tributário para o seu cliente, né? Um planejamento tributário para as pessoas que te procurarem aí como contador. Esse é um dos intuitos da contabilidade, né? Ser uma contabilidade consultiva, que preste um serviço também para que o cliente entenda por trás ali o que ele pode melhorar na questão tributária para que ele não pague tantos impostos, ou se pague, né, pague a menor carga possível, tá? E isso passa em cima de um monte de coisa, né? Passa sobre a questão de custo de produto, né? Montagem de preço de venda. Então, o empresário ele tem que estar instruído quanto a essas questões. E nós, como contadores, como consultores que somos, nós temos a prerrogativa de fazer isso para o cliente, né? Elucidar o cliente quanto a essas questões. A gente sabe que no final das contas, o que o cliente quer saber, na verdade, é quanto que ele vai ter de economia, né? Então isso é muito importante, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Eu peço já que você siga nossas redes sociais aí no Instagram, no TikTok, se inscreva aqui no canal também, porque se inscrevendo você vai ter aí uma série, né, de benefícios, inclusive saber quando a gente posta novos vídeos. Aqui a gente está postando vídeo toda semana, rigorosamente segunda, quarta e sexta. Aqui embaixo no link você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Quase 300 contadores lá no nosso grupo do Brasil todo, tirando dúvidas sobre vários temas. Isso é muito legal. Você tem que fazer esse network, né? E também nós temos a mentoria. Nós temos algumas mentorias, alguns produtos que nós trabalhamos hoje, né? A nossa mentoria ela visa ajudar você que quer montar um escritório contábil e ainda não tem aquele manejo, ainda não sabe por onde começar. A gente tem a mentoria aqui, é só clicar no link e conhecer mais sobre os nossos produtos, tá bom? E se você é empresário e está precisando de uma contabilidade, aqui também na descrição você vai encontrar o nosso site carvalho-ro.com. Lá você tem todo o nosso contato, tem todos os serviços que nós te oferecemos lá. Então entre em contato que você vai ser muito bem atendido aqui pela nossa consultoria, tá bom? Então vamos lá, depois da vinheta, vamos lá pro vídeo. Pessoal, voltamos aqui e eu quero abrir essa planilha aqui com vocês, tá? Para a gente falar um pouco sobre esse planejamento tributário, tá? Essa empresa que está aparecendo aí a planilha para vocês é uma empresa do Simples Nacional e que o empresário simplesmente ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Ele falou, cara, eu tô pagando todo mês 30, 40 mil reais de DAS de Simples Nacional, será que eu não posso aí, de alguma forma, ter uma redução? Ele é uma indústria, né? E a gente sabe que para a indústria existe uma série aí de benefícios, uma série de questões. Por isso que eu falo, cada empresa ela tem a sua particularidade. Você precisa estar muito ciente quanto a isso, tá? Às vezes, uma simples alteração para você ver, uma simples alteração no KNAI da empresa já muda totalmente a forma de tributação. Então, a gente precisa analisar todos os aspectos, né? Então, como ele estava no simples, a gente pegou aqui, fez uma simulação trazendo ele para o lucro real e para o lucro presumido, né, que são os três regimes de tributação que a gente tem hoje no Brasil, que a empresa pode optar, né? Então a gente trouxe aqui ele para pegou o faturamento dele, né? Primeiramente, como você pode ver aqui, ó, a gente pegou o balancete, né? A gente pegou a folha de pagamento do cliente, pegou os últimos pagamentos de impostos. Então a gente fez todo um trabalho de olhar item por item. Então, como a gente estava levando ele pro, pro lucro real, pro lucro presumido, a gente precisava fazer essa simulação, né? Então a gente fez uma simulação aqui do lucro presumido, tá? A gente fez uma simulação aqui do lucro presumido. Aqui a gente colocou ó, o total da receita de vendas nacionais, né? Aqui por mês, ó, você pode ver que dá um faturamento bem relevante, né? Nos últimos 8 meses aí, de janeiro a agosto, a empresa teve 2 milhões de faturamento, tá? Ela teve aqui, ó, produtos. A gente precisou também, nesse cenário aqui, né, de PIS e COFINS, excluir PIS e COFINS da base de cálculo, né, exclusão do ICMS aqui, ó, exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, na verdade, a gente fez a exclusão, tá? Tá aqui, ó, tá feita a exclusão, porque para depois a gente conseguir ter a base de cálculo correta do PIS e COFINS, tá? Então aqui a gente tem a exclusão da base de cálculo, a gente fez a mesma coisa para COFINS, né? Isso é para você ter uma ideia de como é que é feito
esse estudo tributário para passar para o cliente, tá? Então a gente também encontrou aqui o PIS e COFINS não cumulativo, né? Esse aqui é o PIS e COFINS lucro presumido, e aqui é o PIS e COFINS lucro real, tá? Quando você ouvir a palavra PIS e COFINS não cumulativo, você entende que já é uma empresa do lucro real. Quando você vir a palavra PIS e COFINS cumulativo, você já entende que é uma empresa do lucro presumido, tá? Então isso também é bom você anotar para deixar já você aí consciente disso, tá bom? Então a gente fez a questão do PIS e COFINS também aqui cumulativo, também excluiu o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Tá aqui, tá? Encontramos aqui os valores, fizemos a mesma coisa também fizemos a mesma coisa também na parte aqui de simulação do IRPJ, né? Do IRPJ também a gente fez a mesma coisa, tá? Trazendo as informações, né? Aqui do imposto de renda e da contribuição social, vocês têm que entender que é por trimestre, tá? Então, por isso que você pode ver aqui que a planilha ela tá de uma forma, né? Janeiro, fevereiro, mês a mês, e aqui ela tá por trimestre. Então, eu estou pegando o primeiro, o segundo e o terceiro tri, tá? E a gente faz uma média, né, para chegar aqui num valor, né? Então, a gente considera aqui o lucro presumido, né? O lucro presumido de venda, 8%, né? A gente tá colocando uma presunção ali também, aqui de 32%. Total do lucro presumido, outras receitas, base de cálculo, alíquota do imposto de renda, né? A gente tem a alíquota de 15% e tem um adicional também de 10% sobre o que passar 60 mil cada trimestre. Então a gente chegou aqui num total de imposto de renda por cada trimestre, tá? CSL é a mesma coisa, fizemos ali as apurações. A gente fez algumas anotações aqui sobre possíveis regimes tributários que a empresa pode usufruir também, isso é importante, porque existem, pessoal, muitos benefícios fiscais, tá? Isso eu falo por experiência própria. Existem muitos benefícios fiscais que estão disponíveis para as empresas, mas o assessor, a consultoria, muitas vezes ele não se atenta a isso e você acaba perdendo grandes oportunidades de estar oferecendo, inclusive, benefícios a mais para o teu cliente, tá? Então, voltando aqui, né, a gente fez aqui essa análise, né? A gente tem as anotações, que eu não posso clicar aqui porque tem o CNPJ do cliente, né? Não pode. E aí a gente faz uma análise também dos produtos que esse cliente vende, tá? A gente pega todos os produtos, pelo NCM a gente consegue encontrar, por exemplo, produtos que são alíquota zero, produtos que não geram crédito, né? Produtos que dão direito a crédito no lucro real, lucro presumido, né? No lucro real, principalmente. Alíquota zero, direito a crédito, direito a crédito. Por quê? Porque ele estando no Simples Nacional, principalmente essa empresa aqui, que ela é uma indústria de panificação, ele tem muitos produtos que são monofásicos de PIS e COFINS, né? O que significa isso? Que é um produto que já vem da indústria com o PIS e COFINS já pago monofasicamente. Então ele não precisa pagar novamente na venda desse produto, tá? Então, muitas vezes, por desatenção mesmo na contabilidade, no momento da escrituração, né, ou até mesmo por um erro de ajuste na própria empresa, a contabilidade calcula esse PIS e COFINS como tributado, e aí a empresa paga duas vezes, porque aí é uma bitributação, né? Que a empresa pagou no momento da compra, né? Já está embutido ali monofasicamente, e ela paga novamente quando ela vende esse produto. Então ela está bitributando. E aqui aparece uma outra oportunidade. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional, elas têm uma prerrogativa, né? Se for entendido que ele pagou PIS e COFINS a mais em produtos monofásicos, ele pode pedir uma recuperação tributária diretamente no ECAC, né, de forma administrativa, não precisa entrar com o processo judicial, e em 60 dias a empresa tem esse dinheiro retornado para sua conta. Então, de repente, a empresa está precisando do fluxo de caixa, de um capital de giro, já pensou você fazer esse trabalho e conseguir recuperar para ele aí um dinheiro que muitas vezes ele nem sabia que tinha direito, está perdido. E aí que entra uma outra questão muito importante. Você ganha um poder de barganha muito grande, né? Eu vou apresentar uma outra planilha para vocês aqui, porque no final das contas, o que que o empresário quer saber, tá? O que que o empresário quer saber? Quanto que ele vai ter é, quanto que ele vai ter de diminuição na carga tributária? Quanto que ele vai ter de ganho? Então, depois de ter feito todo aquele planejamento ali, o que que a gente buscou
demonstrar aqui para esse empresário, para esse cliente, tá? Apuração com base no primeiro trimestre, tá? Isso aqui deixar bem claro que foi uma apuração com base no primeiro tri. Então, ele teve de Simples 153 mil de faturamento e teve aqui um total de Simples Nacional de 80 mil a pagar. Tá? Isso aqui juntando os 3 primeiros meses do ano. E já que pelo lucro presumido, ele teria aqui uma presunção de 8, né? De 12, imposto de renda, um adicional de imposto de renda, CSLL, ICMS, PIS, COFINS. Ele teria aqui 62 mil para pagar. Logo aqui de cara, ele já teria mais benefícios estando no lucro presumido, tá? Nesse primeiro momento, ele teria uma diferença aqui de 17.444,61. Que se nós colocarmos isso no ano, já seria 200 mil reais por ano de economia, né? Beleza, esse aqui é o primeiro ponto. Comparando lucro real com o Simples Nacional, ele já teria 35 mil reais de diferença. 35 mil de diferença. Beleza. Agora, já que nós comparamos Simples, que é o regime que ele está hoje, com o lucro presumido, e percebemos que está melhor. Comparamos lucro real com o Simples. O lucro real ganha também. Então, se nós temos dois vencedores, lucro presumido e o lucro real, quem desses dois ganha um do outro? Então, nós temos que fazer essa comparação também. Então, a gente pega aqui, lucro real versus lucro presumido. E aqui, a diferença é enorme, pessoal, tá? A gente considerando aqui uma compensação de 30%, tá? Ele tendo um lucro de 94 mil, né? É claro que a gente está pegando aqui também o primeiro trimestre, né, de 2023. Ele já teria aqui, ó, só aqui uma diferença de 52 mil reais. Então, para vocês entenderem, se hoje ele estiver tributando pelo lucro presumido, ele já teria uma diferença de 17 mil, porque o lucro presumido ganha do Simples e o lucro presumido ganha do lucro real também. Então, é claro que, assim, muitas vezes a gente precisa entender qual é o lucro e a margem de lucro desse cliente, porque muitas vezes esse cliente ele está trabalhando no prejuízo também, né? Porque nesse caso aqui, como esse cliente não é da nossa base de clientes, ele veio de fora, né? Buscou o nosso trabalho, a gente não teve acesso ao balancete totalmente feito ali, né? Concluído, né? Ainda ficou algumas, não estava feito até a data atual, né? Tava só, acho que os 6 primeiros meses ali. Então, de repente, a gente poderia analisar no balanço e encontrar que esse cara está operando no prejuízo. Então, se ele está operando no prejuízo, ele já nem teria imposto de renda para pagar e nem teria CSLL. Aí, de repente, o lucro real compensaria mais que o presumido. Mas, pelo que a gente entendeu desse cliente, tranquilo, o ideal para ele seria o lucro presumido. Aí que entra a grande chave do negócio, tá? Quando o cliente vem para um outro contador para ele solicitar um planejamento tributário, é porque, infelizmente, eu falo isso com muita dor, assim, porque eu sou contador também, e a gente sabe que o cliente, nós somos igual, vamos colocar um exemplo, uma analogia, um médico. Se você vai no médico e o médico fala, não, o teu exame deu isso aqui, tá tudo bem, não precisa fazer nada. Se você fica com uma pulga atrás da orelha, você vai procurar o quê? Um outro médico. Então, se o teu cliente chega para você e fala assim, ó, eu tô achando que eu tô pagando muito imposto, cara, tem como ver isso aí para mim e tal. Não, aí você fala, não, é melhor o simples mesmo e tal. Porque nós contadores também temos uma parcela de culpa, porque muitas vezes a gente fala que o simples é melhor para o cliente, mas na verdade o simples é melhor para a gente, porque é mais prático, é mais simples para fazer, não tem tantas obrigações acessórias. Então, na verdade, a gente quer mais praticidade e acaba induzindo o cliente a escolher um regime tributário que não é bom para ele. Aí o que eu digo para você? Né? O que eu digo para você? Cobre um valor justo, tá? Demonstre valor no teu trabalho, porque se você cobrar um valor justo, aí não vai ter problema. Você pode pegar uma empresa com uma complexidade maior, porque você está ganhando por aquilo e ganhando um valor justo, né? Então, quando eu chegar com um cliente desse aqui, que eu demonstrar para ele que eu estou fazendo ele lucrar 17 mil reais a mais por mês, vocês acham que se eu cobrar 5 mil de honorário, esse cara não vai me pagar? Porque, na verdade,
ele não está saindo do bolso dele esse dinheiro, porque na verdade eu estou fazendo ele economizar. Então, com a economia que eu estou gerando para ele está me pagando. Conseguiram entender a lógica? Se ele chegar com a objeção de falar, não, mas 5 mil é muito. Aí eu posso falar para ele, mas amigão, tu estava pagando 17 mil a mais para o governo. Eu vou fazer tu economizar ainda 12 mil por mês. Então, assim, tu vai me pagar 5, ainda vai sobrar 12 para ti. Então, por isso que eu tô falando, porque tem muito contador que ele, não quero pegar a empresa do lucro real nem do lucro presumido. Beleza, é uma opção do cara. Mas muitas vezes ele não quer pegar, por quê? Porque justamente ele tem medo do lucro real e do lucro presumido, que tem mais obrigações, tem mais exigências. E aí ele sabe que muitas vezes, se ele cobrar do cara um honorário, sem demonstrar para o cara o valor que o serviço dele gera, o cara não vai querer pagar. Então, quando você demonstra e você mostra que você está gerando valor para o cliente, automaticamente ele não vai pestanejar na hora de te pagar um bom honorário. E esse cliente aqui específico ainda, pessoal, a gente teve uma grata surpresa. Conseguimos verificar que ele tem mais de 100 mil reais, né? Uma média, né? A gente puxou até 2021, já analisamos que tem 50 mil e pode chegar a 100 mil reais de PIS e COFINS a recuperar. E aqui, outra coisa boa. Você pode fazer isso administrativamente, você pode fazer no seu escritório e cobrar uma média de 25 a 30% do valor que você vai recuperar para ele. Então, só que 100 mil reais, se ele tiver para recuperar, vezes 30%, vamos colocar 30%, você já ganha também aí mais 30 mil reais. Olha só como é importante você inserir essa parte de planejamento tributário dentro do teu escritório, tá? Trazendo para o cliente, além de outras coisas mais que você já faz no dia a dia, uma consultoria para ele, demonstrando para ele por A mais B que aquilo ali realmente funciona. E não é só demonstrar nessa planilha e depois deixar para lá, é mostrar na prática, no mês a mês. Pegar, fazer uma reunião com ele, tá aqui, ó. Fechamos o trimestre, tá aqui. Aquilo lá que a gente comentou com você lá no momento da reunião, tá aqui, ó, tá batendo. Você tá tendo a economia que eu te prometi. Né? Porque não adianta simplesmente só falar para o cara que é mais benéfico e também não implantar, não colocar em prática. E o que vai acontecer? Muito possivelmente, como ele fez esse planejamento tributário conosco, ele vai solicitar da contabilidade uma proposta, ele vai querer mudar, porque fomos nós que detectamos. Infelizmente, fomos nós que detectamos. O contador que ele está hoje, a contabilidade que dá assessoria para ele hoje, deixou lá, deixou para lá. É muita tarefa para fazer, é muita coisa, a gente não tem tempo para ficar olhando essas coisas, deixa passar, deixa ir embora, deixa. Chega uma hora que o cliente não aguenta. Então, se você não tomar as rédeas, a iniciativa de colocar isso dentro do teu escritório como um viés que você precisa utilizar para reter esse cliente no teu escritório, vai chegar um momento que os grandes clientes, né, os clientes ali que faturam mais, eles vão querer procurar um outro lugar. Porque o que eles procuram? Uma consultoria, eles procuram ter redução tributária. Então, tudo isso tem que ser pensado, pessoal. Então, quando a gente bate na tecla aqui de que o contador realmente precisa ser mais consultivo, precisa estruturar o seu escritório, precisa ter método, precisa ter padrões muito bem alinhados e desenhados dentro do escritório, ter um operacional, né? Tratar o teu escritório como uma empresa de verdade, mostrando valor. Quando a gente fala isso, né, muitas pessoas acham que isso é impossível, não consigo. Eu lá atrás, quando comecei, vislumbrei isso, né? Eu nunca me contentei apenas em ser um entregador de conformidade. Eu sempre busco algo a mais, eu sempre busco inovar, né? Eu sempre busco ter um diferencial, porque o diferencial é o quê? Fazer o que todo mundo faz de uma forma diferente, tentar fazer de uma forma melhor, tentar trazer novidades para dentro daquela atividade, tá? Então, por que eu quis trazer esse vídeo hoje para vocês? Que é para trazer, mexer realmente com você, principalmente você que é contador, você que é empresário. Converse com o seu contador, fala, ó, eu preciso que você faça uma análise tributária. Nós estamos encerrando o ano de 2023, começando 2024. Eu preciso dessa análise porque eu quero entender os meus números. Eu quero saber se eu, não, de repente, não tenho uma outra oportunidade de estar diminuindo a minha carga tributária. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Eu trago esse vídeo muito mais como um alerta para os colegas contadores, para os colegas contabilistas, né? Para que você tente implementar isso no teu escritório. Não consegue ainda? Me chama aqui. Vamos fazer uma parceria. Fala, André, eu tô com uma empresa aqui,
e eu quero fazer um estudo tributário, vamos fazer junto, quanto que a gente pode fechar uma parceria, cobra um valor a mais lá do cliente, né? A gente faz uma parceria, faz junto, apresenta para o cliente e o cliente vai continuar seu, sem problema nenhum. A gente pode, de repente, analisar se esse cliente tem alguma coisa para recuperar tributariamente, né? Esse aqui é uma indústria da parte de panificação, ó. Se você tem também aí, entre em contato com a gente, vamos fazer junto, vamos trabalhar junto, eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso, né? Você continua com o teu cliente, consegue demonstrar para ele aí uma análise bem bonita, bem legal, né? Bem apresentável, e você ainda ganha os louros também, né? De estar mostrando para ele que você é um contador consultor. Tá bom, pessoal? Fica com Deus então, tá? Esse foi o vídeo aqui da nossa segunda-feira de sempre, tá? Se inscreva no canal, tá? Não esqueça aí de se inscrever, não se esqueça aí de ir lá no Instagram também, eu tô sempre postando lá o meu dia a dia no Instagram, falando muita coisa, falando algumas coisas a mais lá também, algumas reflexões do dia a dia. Então, quero agradecer a vocês também, é muito importante ter a presença de vocês aqui. Agradeço de coração e até a próxima, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.